Olá, prezados concurseiros, tudo bem com vocês? Professor João Henrique com mais uma aula resumo, né? Na área da concorrência bancária, dos concursos bancários. É claro que nesse momento a gente está fazendo nesses vídeos com um foco muito, né, na Caixa Econômica Federal, né, do Rio Grande do Sul e do Bom Pará, que o edital está prestes a sair no estado do Pará. Tá legal? Mas aqui serve, é uma aula resumo hoje agora de política monetária. Vamos falar aqui dos principais instrumentos clássicos de política monetária. Isso serve, pessoal, para qualquer concurso da carreira bancária que tenha, né, no seu conteúdo programático política monetária. Legal? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente separou para vocês aqui, ó. Política monetária, principais instrumentos clássicos, é uma aula resumo, né? Hoje eu estou com um foco muito grande no Bom Pará, né? No Bampará e na Caixa Econômica, né, do Rio Grande do Sul. Já disse, vale para qualquer concurso da área bancária, tá? Que tenha isso no edital. Primeiramente, né? Vamos saber o conceito, o que é política monetária, né? Lembrando, né, pessoal, que política monetária vem da palavra moeda, tem tudo a ver com a moeda que está em circulação na economia, né? Tá? E a gente vai falar sobre, né, essa moeda que circula no nosso mercado financeiro de suma importância, né, para o controle do Banco Central. Então vamos lá, ó. Política monetária pode ser definida como o controle da oferta da moeda e das taxas de juros, olha, além do controle da moeda, das taxas de juros, no sentido de que sejam atingidos os objetivos da política econômica global do governo. Tá? E para isso o governo utiliza o Banco Central para executar essa política, né? Então, ó, a política monetária, ela age diretamente sobre o controle da quantidade de dinheiro em circulação, visando defender o poder de compra da moeda e pode ser restritiva e expansionista. Vamos conhecer, então, o que é uma política monetária restritiva e o que é uma política monetária expansionista. Lembrando que a política monetária restritiva ela é também chamada de política monetária contracionista. Vamos entender isso aqui melhor, pessoal. Olha aqui, olha. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar da moeda. Quando há muita moeda em circulação, né, muita moeda, há um excesso de moeda em circulação, isso vai fazer com que as pessoas, os agentes econômicos, estejam com muito dinheiro no bolso. Isso gera, pessoal, inflação, por quê? Porque quando tem muita moeda, as pessoas, os agentes econômicos tendem a comprar mais. E ao comprar mais, a tendência é que os preços se elevem. E isso aqui gera inflação. Tá, pessoal. E o que tem, professor, gerar inflação? Qual é o problema? Vou olhar para vocês aqui agora, pessoal. A inflação, né, é a perda do poder de compra da moeda, tá? Talvez não tenha muita relevância para a classe média, para a classe, né, alta. Por quê? Porque essas pessoas são bancarizadas, elas vão aos bancos e começam a fazer aplicações financeiras, né, que acompanham a inflação. Mas a gente está falando aqui de política econômica global do governo. Imagina vocês, os autônomos, as pessoas que não ganham muito dinheiro, as pessoas que não são bancarizadas, as pessoas que vivem de salário mínimo. A inflação, pessoal, ela é perniciosa para essa classe trabalhadora, né? A que ganha menos. Então, isso acaba com o poder de compra dessas pessoas, né? Elas não conseguem comprar os produtos básicos, né, de alimentação, de higiene e tal. Tá? Então, é pernicioso, como eu falei, não é legal para a economia global. Então, o governo vai atuar para tirar esse excesso de moeda. E como é que ele faz isso? Ele vai fazer uma política monetária, como eu falei, ó, uma política monetária contracionista ou uma política monetária restritiva. O que é? É que vai tirar, né, a quantidade de moeda em circulação. A gente vai ver como, tá bom? Agora, pode ser que aconteça o inverso também, que não é bom, ó. Haja escassez, não tem dinheiro em circulação, os agentes econômicos estão ficando falidos, estão quebrando, estão ficando insolventes, as lojas estão fechando, ou seja, né, quando tem pouca moeda em circulação, né, as pessoas não têm como ir atrás de dinheiro, então está havendo o quê? Ó, uma deflação, uma quebradeira. Como política econômica, isso também não é bom.
E aí o Banco Central vai entrar, né, diretamente, tá, para fazer, né, a pedido do governo, né, seguindo as regras do governo, vai fazer a política monetária expansionista, ou seja, se é escassez, o Banco Central vai jogar moeda em circulação. De que forma, pessoal? Agora, né, que a gente vai aprender os 3 instrumentos clássicos, né, da economia monetária, né, da política monetária. Primeiro, depósitos compulsórios. Isso aqui é a mesma coisa de você estar lendo como depósitos obrigatórios. É a parcela dos depósitos mantidos pelos clientes nas contas correntes, na caderneta de poupança, depósito a prazo ou em outras formas de captação de recursos dos bancos que deve ser recolhida aos cofres do Banco Central. Deixa eu explicar isso aqui melhor, pessoal. Deixa eu explicar melhor. Então vamos lá, vamos começar com aquele excesso de moeda em circulação, tá? Está havendo muitas compras, os preços estão se elevando, gerando inflação. Vocês sabem, né, que os bancos, eles captam os recursos dos clientes, né, dos agentes econômicos superavitários que estão com sobra, para destinar esses valores aos agentes econômicos que estão necessitados, né, que precisam de dinheiro para fechar seu caixa. Essa é a função principal, essa é a função principal dos bancos, captar e destinar esses recursos, ou seja, fazer a intermediação financeira, captar dos agentes econômicos superavitários e destinar esses recursos para os agentes econômicos deficitários. O banco quer fazer isso, o banco não quer ficar com dinheiro nenhum parado. Só que quando tem muita moeda em circulação, o Banco Central faz e diz assim: olha, bancos, obrigatoriamente, vocês devem recolher, devem fazer os famosos depósitos compulsórios. E aí o Banco Central diz, olha, 40% do captado. Se tem muita moeda em circulação, o Banco Central vai aumentar esse percentual de depósito compulsório. Como assim, professor? Os bancos obrigatoriamente vai pegar parte dos recursos captados, como a gente viu lá em conta corrente, em poupança, depósito a prazo, né? Nas rubricas contábeis que o Bacen define, tá? Entre elas estão conta corrente, poupança, depósito a prazo, e vai ter que recolher esse percentual obrigatoriamente. Esse recolhimento fica lá parado. Então, se é 40%, de tudo que os bancos captarem, só vai poder destinar ao mercado 60%. Então, eles aumentam o depósito compulsório. Isso é política monetária o quê? Contracionista, restritiva. O Banco Central quer tirar dinheiro de circulação porque tem muito excesso. Esse é o primeiro instrumento clássico de política monetária que a gente está mostrando para vocês, tá? Então, ó, quanto maior o valor do depósito compulsório, ou seja, o percentual de elevação, menor será a disponibilidade de moeda para empréstimos, tá? Então, se é uma política monetária contracionista, que o Banco Central quer tirar dinheiro de circulação, ele aumenta o percentual. Se ele está fazendo o contrário, uma política expansionista, ele quer jogar mais moeda em circulação, ele vai e diminui o percentual do depósito compulsório. Operações de open market ou mercado aberto. O que é isso? Dos 3 instrumentos que eu vou falar, já falei de depósito compulsório, estou falando agora do open market, depois eu vou falar do outro. Esse é o instrumento mais ágil, né? O instrumento mais célere de política monetária de que dispõe o Bacen, pois através dele são regulados diariamente a oferta monetária e o custo primário do dinheiro na economia. Por meio dessas operações do Open, o governo regula o nível de liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação da economia. Comprando títulos da sociedade, aumenta os saldos dos depósitos compulsórios dos bancos, permitindo o crescimento dos empréstimos bancários. Na situação oposta, ou seja, não comprando e sim vendendo, quando o governo atua no mercado vendendo títulos, ele retira de dinheiro de circulação, promovendo o enxugamento do mercado. Deixa eu explicar isso melhor aqui, né? Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Open market, né, ou mercado aberto, é as compras e vendas de títulos públicos federais. A Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, né, ela emite títulos públicos federais, que pode ser uma LTN, uma nota do Tesouro Nacional, uma letra financeira do Tesouro Nacional, são títulos emitidos, né, pelo governo federal.
Então, quem emite é a Secretaria de Tesouro Nacional. O Banco Central é que vai fazer a intermediação no mercado de comprar e vender títulos. Então, quando o governo está querendo dinheiro, o que é que o Banco Central vai fazer? Vai vender os títulos para captar o dinheiro e jogar para o governo. Então, isso é o que ele faz. Quando o governo está querendo tirar título de circulação, o que é que o Banco Central vai fazer para o governo? Vai comprar os títulos, ou seja, vai dar dinheiro e tirar títulos de circulação, tá? Então, quando tem excesso de moeda em circulação, muita moeda em circulação, o Banco Central vai entrar vendendo. O Banco Central vende título público, né, e tira a moeda de circulação. Isso aí é política monetária o quê? Contracionista, restritiva. E quando tem quebradeira, quando não tem dinheiro em circulação, o que que o Banco Central faz como política monetária? Essas operações de compra e venda de títulos públicos federais são conhecidas também como operações compromissadas, né? De compra e venda de títulos públicos federais. Então, se está uma quebradeira e o Banco Central, através, né, da sua política global econômica, quer colocar a moeda em circulação, o que ele vai fazer? Ele vai comprar os títulos públicos em posse dos bancos e vai colocar a moeda em circulação para que os bancos tenham dinheiro para emprestar mais para a sociedade. E dos três é o mais célere. E por que ele é o mais ágil? Porque quando o Banco Central define a taxa meta Selic, no dia seguinte, né, o Banco Central do Brasil está comprando e vendendo títulos, né, no dia seguinte, em cima dessa taxa definida. Já o depósito compulsório e as operações de redesconto, que eu vou falar agora, dependem de médias semanais. Daí porque o open market é mais célere, é mais rápido, né? Ele age mais rápido na economia. Então, pessoal, voltando aqui agora para falar agora do terceiro e último instrumento clássico, tá? De política monetária, redesconto ou empréstimo de liquidez. É o socorro que o Bacen fornece aos bancos para atender às suas necessidades momentâneas de caixa. Os bancos não podem fechar seus caixas no vermelho. Uma forma de controle da oferta monetária está no estabelecimento da taxa de juros de caráter punitivo para as operações da espécie. É a última linha de atendimento às deficiências de caixa das instituições financeiras. Deixa eu explicar melhor agora esse terceiro e último instrumento clássico de política monetária. Os bancos, como nós, né, pessoas físicas, como as empresas, né, como o próprio governo, tem problema de caixa. É muito comum no mercado financeiro um banco abrir, né, às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, com problema de caixa, precisa de dinheiro. E aí o que é que os bancos vão fazer? A primeira coisa é tentar captar junto aos clientes. E por que captar os recursos que ele necessita através dos clientes? Porque para os bancos é mais barato. Mas vamos supor que o déficit seja alto e ele não conseguiu fechar o caixa captando dos clientes. Aí os bancos podem ir no mercado interbancário, o mercado interfinanceiro. Entre eles, é muito comum no sistema financeiro um banco emprestar para outro banco. Às vezes empresta até intradia, uma taxa intradia entre o próprio dia, porque é tão dinâmico, né? Um banco começa precisando de dinheiro e em poucas horas depois já está com excesso de dinheiro. É muito comum. Então esse é o mercado interbancário entre bancos. Mas pode ser que a instituição que esteja precisando de dinheiro, ela não conseguiu fechar o caixa captando dos clientes e não conseguiu todos os recursos através do mercado interbancário. Aí ela vai se socorrer, né? É a última parte, né, que uma instituição financeira, né, tem como se socorrer, é ir ao Banco Central para fazer uma operação de redesconto. É um empréstimo de liquidez que o Banco Central está lá para ceder. Agora imagina, um banco bate a porta do Banco Central precisando de dinheiro e o Banco Central está com excesso de moeda na economia. Então o Banco Central ele não tem muito interesse em disponibilizar esse dinheiro porque ele está fazendo uma política naquele momento contracionista, restritiva. O que é que ele faz com a taxa de juros desse redesconto? Ele bota lá em cima para que o banco fique desestimulado de pegar esses recursos. Legal? Então é isso esses três instrumentos. O depósito compulsório, as operações de open market ou operações compromissadas, conhecidas como mercado aberto, e as operações da taxa de redesconto, tá? Vamos ainda, né? Vamos fechar essa ideia para não ter dúvida nenhuma para vocês. Então vamos aqui agora olhar como é que funciona isso. Então, pessoal, olha lá.
Vocês viram no conceito, né, que política monetária é o controle da oferta de moeda e de taxa de juros. Eu quero começar pela taxa de juros, tá certo? Presta atenção que eu vou começar pela taxa de juros. Digamos que o governo, né, o Banco Central, vai fazer uma política expansionista, ou seja, o Banco Central quer aumentar, né, ele quer aumentar a quantidade de moeda em circulação. Tá? Seria aquele caso da quebradeira, né? Ninguém tem dinheiro e o Banco Central vai fazer uma política monetária expansionista. Então, ele vai aumentar, tá, a quantidade de moeda em circulação. O que é que ele faz? Ele reduz a taxa de juros. É a primeira coisa. Eu não entendi por que ele reduz a taxa de juros. Para que as pessoas, né, consigam pegar empréstimo nos bancos, porque ela está quebrada, ela está precisando de dinheiro. Então, ó, na política expansionista, a primeira coisa que o Bacen faz é reduzir a taxa de juros, tá? Reduzir a taxa de juros, tá? Agora vamos conhecer os instrumentos de política monetária clássico, que a gente já viu. O que é que vai acontecer com a taxa de depósito do compulsório, o percentual? Ora, pessoal, se o Banco Central quer aumentar a quantidade de moeda em circulação, ele vai o quê? Vai reduzir o percentual do compulsório, para que os bancos tenham mais dinheiro para disponibilizar para as pessoas, para a sociedade. Legal, entendi. Ah, e o que que ele faz no open market? Ele vai comprar ou vai vender? É lógico que o Banco Central aqui vai comprar título público, né, para gerar mais moeda em circulação. Veja que isso tudo é simultaneamente, tá? E o que que ele faz com a taxa de redesconto? Ah, se os bancos lá, né, se os bancos forem ao Banco Central pedir dinheiro, como ele quer aumentar a oferta de moeda em circulação, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar a taxa do redesconto. Entenderam aqui? Então, tudo isso aqui é política expansionista. Legal? E quando está todo mundo quebrado, o que é que o Banco Central faz? Está gerando, né? Desculpa, quando todo mundo está quebrado, não. Quando está gerando muita inflação, as pessoas estão comprando muito, o que é que o Banco Central faz? A primeira coisa, aumentar a taxa de juros. Não entendi, professor, por que ele aumenta a taxa de juros? Ó, ele não quer tirar a moeda de circulação, né? Aqui a política contracionista é reduzir a quantidade de moeda em circulação. Ele quer reduzir o dinheiro, então ele aumenta a taxa de juros. Para quê? Para que você aplique o seu dinheiro ao invés de gastar, tá? Então ele aumenta a taxa de juros. E o que que ele faz no open market? Ele faz o inverso. Ele vende título público para tirar a moeda de circulação. O que que ele faz com o compulsório? Ele aumenta o percentual do compulsório para diminuir a moeda em circulação. O que que ele faz com a taxa de redesconto? Ele aumenta para que desestimule os bancos de pegar dinheiro, porque ele está interessado em diminuir a moeda e não de aumentar a moeda. Entenderam, pessoal? Isso aqui, né, ele faz simultaneamente. Isso aqui é a famosa política monetária convencional. Legal? Bom, mas existe a política monetária não convencional. Deixa eu olhar para vocês aqui, né, para a gente já fazer um pouquinho. O que é a política monetária não convencional? É aquela que não é a convencional, que a gente acabou de ver. E quando é que o governo utiliza a política monetária não convencional? Quando a política monetária convencional ela está ineficaz, ela não está dando, né, as respostas que o governo gostaria. E quando é que acontece isso? Normalmente, pessoal, nas crises. Na crise do subprime, lá em 2008, aconteceu política monetária não convencional. Na pandemia, em 2019, 2020, aconteceu o auxílio emergencial, é uma política monetária não convencional. De cara, guardem isso. Uma política monetária não convencional é uma política monetária expansionista, porque ela sempre vai aumentar a oferta de moeda em circulação. Por quê? Porque nas crises está havendo uma quebradeira, as pessoas estão sem dinheiro. Lembra no lockdown? Quem era que estava trabalhando? Quem era que estava indo, né, prestar serviço? Estava todo mundo em casa. Então o governo teve que injetar moeda para aquelas pessoas que não estavam conseguindo trabalhar em função da pandemia. Tá? Então guardem, política monetária não convencional é uma política monetária expansionista. E ela é rápida, ela não é para, né, existir por um longo tempo. É diante da crise se utiliza a política monetária não convencional, senão as pessoas vão morrer. Né? Imagina vocês se não tivesse o auxílio emergencial lá
2019 e 2020. Imagina o sufoco que ia dar para as famílias, tá? Então, é uma política monetária expansionista. Lá nos Estados Unidos, utiliza-se muito esse nome aqui, ó, quantitative easy, ou flexibilização quantitativa. Isso é uma política monetária não convencional. O Banco Central americano, deixa eu olhar para vocês aqui, tá? O Banco Central americano, lá nas crises de 2008, 2019, 2020, o Banco Central americano ele elevou a taxa, né? Reduziu a taxa de juros dele a quase zero. A quase zero. E o que que ele fez? Começou a comprar títulos, mas não só os títulos públicos, né? Porque para compra ele tem que comprar para jogar moeda em circulação. O Banco Central americano, o que que ele fez? Chamou os bancos, o que que vocês têm a receber de título privado? De título privado daqui a 5, 10, 15 anos. Manda para mim esses títulos que eu, Banco Central americano, vou te dar dinheiro agora. Porque é política monetária expansionista, aumento de moeda. Tá? Isso é a famosa quantitative easy. O Brasil, o nomezinho é um pouquinho diferente, né? Tá? No Brasil a gente chama de foreign guidance. E qual é a grande diferença? Olha só, nas crises, o Banco Central brasileiro, ele não podia, como os Estados Unidos, reduzir a taxa de juros a quase zero. Por quê? Se o Brasil fizesse isso, haveria uma fuga de capitais. Quem tinha dinheiro aqui aplicado queria tirar. E aí isso ia gerar mais inflação, porque o dólar ia pipocar, né? A procura por dólar ia ser muito grande e a gente ia ter uma inflação lá enorme. Então, fora de guidance, esse fora de quer dizer no futuro, guidance seria uma prescrição, uma orientação futura ou prescrição futura. Deixa eu olhar para vocês. Na pandemia, foi exatamente isso que o Banco Central fez. Ele disse o seguinte: eu sei que a gente precisa injetar moeda na economia, estamos diante de uma crise, e nós vamos fazer isso futuramente. Já disse para o mercado que as taxas de juros iam baixar. Não baixou de imediato, porque, como eu expliquei, iria haver fuga de capitais. Então, essa orientação prescrita no futuro também é uma política monetária não convencional, que foi o que o nosso governo brasileiro fez. A foreign guidance, ou seja, uma orientação futura, não tão imediata, né? Não poderia fazer tão imediata. Então, lembre-se disso, ó. A política monetária não convencional, ela compra não só os títulos, né, do governo, como também compra, né, os títulos privados, como o Banco Central americano fez. Legal? Então é isso, tá? A gente fez um resumo para vocês das políticas. Vamos ver como é que foi cobrado isso, né, nas provas passadas. Olha aqui, ó. Sesgran Rio, Caixa Econômica 2024, concurso recente, tá, ó. As operações compromissadas, isso aqui são as operações do mercado aberto, né? O open market é a mesma coisa. São o instrumento mais utilizado pelo Banco Central do Brasil para controlar a liquidez do sistema bancário e formar a taxa de juros de curto prazo. Quando o Banco Central do Brasil realiza uma operação compromissada de compra de títulos públicos no mercado aberto, ou seja, no open market, ele, Banco Central, olha só, comprou título, pessoal. Se ele está comprando títulos, o que é que o Banco Central está fazendo, né? Ele está recebendo títulos públicos federais, o Banco Central está recebendo títulos públicos federais, porque ele está comprando os títulos públicos federais, né? Então ele está comprando, Banco Central está recebendo, e ao mesmo tempo o Banco Central, quando está recebendo esses títulos, o que é que ele está dando em troca? Ele está dando moeda, ele está entregando ao mercado moeda, ele está, né, fazendo uma política monetária, o quê? Uma política monetária expansionista, ou seja, está aumentando o número de moedas em circulação. Então, se é uma política monetária expansionista, além de aumentar a moeda, a taxa de juros está caindo. Estão lembrados? A taxa de juros, a taxa Selic, vai se reduzir, vai cair. Não existe taxa elevada com política expansionista. A taxa baixa porque ele quer botar mais moeda em circulação. Então vamos lá. Eleva os preços dos títulos públicos, eleva os preços dos títulos públicos, não é isso, né? Não tem nada a ver com os preços aqui. Ele não quer elevar os preços. E a taxa de juros de curto prazo para cima, a gente sabe que não é para cima, né? A gente acabou de ver que é para baixo. Aumenta a liquidez no mercado. Isso aqui está correto.
tá? Aumenta a liquidez no mercado de reservas bancárias, porque vai ter mais dinheiro em circulação. Tá aqui, ó. E pressiona a taxa de juros de curto prazo para cima. Não, para cima não. Pressiona a taxa de juros para baixo. Aumenta a liquidez no mercado de reservas bancárias, ok. E pressiona a taxa de juros para baixo. Tá aqui o gabarito da questão. Política monetária expansionista, porque ele está comprando títulos, tá? Reduz a liquidez? Não reduz, ela aumenta. Reduz os preços dos títulos públicos? Não tem nada a ver a relação de preço dos títulos públicos, né? Não é essa a filosofia, né, de mexer com os preços. Legal? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra C. Tirar aqui a borrachinha, né, para ficar bem nítido para vocês, né, que o gabarito dessa questão aqui, ó, é letra C. Legal? Gabarito, letra C. Vamos para mais uma questão de política monetária? Olha aqui, ó, Caixa Econômica 2024, Sesgan Rio. Desde 1999, o Brasil adota o regime de metas de inflação. Legal. E quem define essa meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. A gente viu que se caracteriza pelo anúncio prévio de uma meta para a variação do índice de preço do consumidor amplo, que aqui é a inflação oficial, né, considerada pelo governo, é o IPCA. Até aqui tudo bem. A principal variável operacional de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação é pessoal, a variável operacional, né, mais utilizada para controle de inflação, pessoal, é a taxa Selic meta, tá? Então, quando tem muita inflação, o que acontece com a taxa Selic meta, que é a taxa básica de juros da nossa economia? Ele aumenta, tá? Quando tem muita inflação, a primeira coisa que o Banco Central faz é aumentar a taxa Selic, tá? Ele aumenta a taxa Selic e depois ele vai cuidar lá dos 3 instrumentos de política monetária, conforme eu mostrei para vocês, dependendo do tipo de política, né? Se é uma política expansionista, se é uma política restritiva, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra E. Gabarito, letra E. E aí, gente, vou pedir para vocês aqui, né? Vou até olhar para vocês aqui, pessoal. Tá gostando? Vocês estão gostando dessas aulas resumos? Tá aí gratuitamente para vocês. Pessoal, se vocês estão gostando, tá? A nossa proposta é estar aqui no canal do YouTube, né? E apoiando vocês, mas precisando do apoio de vocês nos likes, né? Se você realmente está gostando das minhas aulas e se você está interessado em receber material, né? Tá? Mais aulas, mais coisas, mais cursos, mais exercícios na área, né, que a gente ministra, que é a área bancária, inscreve-se no canal da gente, legal? É isso que a gente pede. Bom, por fim, para terminar essa aula de política monetária, eu fui atrás de uma questão da Setup, que vai ser a próxima banca, né, do concurso de vocês, né, numa prova que ela fez para o Instituto de Previdência na área de analista de investimento. E caiu, ó. A política monetária apresenta alguns conceitos básicos. Sobre o quantitative easy, é correto afirmar que, estão lembrados? A quantitative easy é aquela política monetária não convencional, né, que os Estados Unidos fez. É constantemente empregada? Não, né, pessoal? Se ela é não convencional, não pode ser constantemente empregada. É frequentemente usada? Não, né? Ela não é convencional, então ela é usada em algum momento. São vendidos ativos não financeiros de bancos. Pessoal, não é venda. Já pensou? Se o Banco Central fosse vender ativo, ele ia tirar dinheiro de circulação. E a gente viu que a política monetária não convencional, como é a quantitative easy, é uma política monetária expansionista. Então está tudo errado. É uma política monetária não convencional, legal, empregada pelos bancos centrais para estimular a economia, ou seja, jogar dinheiro na economia, estimular a economia. Isso aqui é o gabarito da questão, gente. É uma política tradicional de compra e venda de títulos do governo? Não é uma política tradicional, tá? Então, o gabarito aqui é letra D de dado. Então, pessoal, essa aula resumo aí para vocês, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube e eu espero que vocês gostem e aproveitem. E se gosta e aproveite, vai fazer o concurso do Banpará, vai fazer o concurso da Caixa da Seguridade, entra na minha plataforma, né? Se inscreve no nosso curso lá, que as aulas estão completas lá, todas para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, gente.